Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om Shanti 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 Om Namastê. O, o Felipe tem uma questão aqui, não sei se é uma questão mesmo ou uma sacação dele. Compartilhar uma constatação. E também uma questão. À medida que me aprofundo no estudo do Nididhyasana Vedantino, que venho praticando diariamente, tenho percebido que o encanto pelo mundo está diminuindo, o que tem gerado uma espécie de desinteresse pelas coisas mundanas. No meu caso, sinto que estou perdendo a ilusão com o mundo, mas também percebo que não encontro mais felicidade nas coisas do mundo, samsara. Isso tem trazido uma sensação que se assemelha a um estado de depressão. Embora eu entenda que possa ser uma fase de transição para uma felicidade mais genuína e independente do mundo externo. Eu sigo cumprindo minhas obrigações, meu dharma, mas sinto que a alegria nas coisas do mundo está se esvaiando e não encontro ainda esta alegria na minha própria natureza plena. Minha pergunta é: essa perda de encanto e alegria pelas coisas mundanas faz parte do processo de desapego e maturação no caminho vedantino? E como lidar com esta fase, caso seja uma transição para uma felicidade mais profunda? Muito bacana, muito bem colocado. Eu acho que a maioria das pessoas do Vedanta Brasil se identificam com essa questão, porque quase todo mundo passa por isso, né? Quase todo mundo passa, é inevitável você passar por isso. A menos que você já nasça, né? Já nasça como o Swami costuma dizer, um gênio espiritual, você já nasce com aquela vairagya, com aquela despaixão pelo mundo, quando já da infância, né? Aí você já não passa por isso, você já passou em nascimentos anteriores e agora você já nasceu, né, com aquela qualificação bem desenvolvida, que é um positivo desinteresse pelas coisas do mundo. É positivo no sentido que aquilo ali não causa aversão, mas o que é mais importante, não causa atração. Você olha simplesmente para aquilo e diz: olha, né, isso aqui é um teatro, né? As pessoas vão para lá e vão para cá buscando alguma coisa, mas para mim não bate, porque eu sei que lá fora essa felicidade jamais será encontrada, né? Então, o indivíduo ele nasce e acaba se tornando um vedantino já cedo, cedo. Mas a maioria de nós passamos pelo encanto para depois encontrar o desencanto, né? Então, o encanto com o mundo, o encanto com, né, com toda essa bijuteria, né, que brilha como se fosse ouro, mas no final é bijuteria barata, né? Então, esse encanto é natural, essa ilusão com esse mundo aparente é natural. E aqui o Swami Felipe é um Swami, ele está desenvolvendo Vairagya, a gente já pode dar a ele o título de Swami, né? Então, ele disse que ele está praticando Vedanta, e nesta prática do Vedanta, ele está perdendo, né, o encanto pelo mundo, o desejo pelas coisas do mundo, mas ainda assim, eu não encontro a felicidade no samsara, mas ainda assim, eu não encontro aquela alegria e felicidade, né, que deve seguir o desencanto, né? Então, o desencanto está produzindo o quê? Uma pequena decepção ou depressão, porque eu já não consigo curtir aqueles momentos, aqueles anandinhas, como eu gosto de colocar, aqueles anandinhas sem vergonhas, né? Ordinários, defeituosos, limitados, né? Aqueles anandinhas. Né? Então, quando você amadurece, você já não vê, né,
valor naqueles anandinhas, né? Temporários, defeituosos, etc. Mas ainda assim você ainda não está desfrutando daquela alegria interior, daquela felicidade, daquela paz, né? Inerente a uma compreensão bem estabelecida daquilo que é a sua real natureza, né? Então, o indivíduo ele fica mais ou menos no meio, né? Fica mais ou menos no meio. Isso no caso de um vedantino mesmo, né? O Felipe parece ser um vedantino. A gente vai chamar ele Swami Felipe. Eu sigo cumprindo as minhas obrigações. Então, essa é a parte, né, que às vezes é mais desafiante, né? Quando eu passei por isso, eu lembro que eu queria abandonar o restaurante e eu queria simplesmente deixar o restaurante na mão da Silvia e do meu filho, que não seria justo, porque era muito pesado o trabalho dele no restaurante. E simplesmente tirar o time, né? Eu fui tirando, delegando mais e mais, mas a vontade que eu tinha de vez em quando era de chutar o pau da barraca e morar em algum lugar, mesmo que fosse debaixo de uma ponte, mas eu queria ficar concentrado naquilo que parecia um processo de autoinvestigação. Então, essa parte aí, né, às vezes é meio desafiante. Eu tenho que cumprir papéis sociais de modo eficaz, né, eficiente, etc., sabendo que o desempenho dos meus papéis não vai trazer a felicidade que eu busco, mas ainda assim são papéis sociais que eu preciso manter, né? Porque eu me encontro na posição de ser um grihasta, uma pessoa de família, com filhos, mulher, negócios, investimentos. Então, se você está inserido no mundo do grihasta, né? Então, você tem que exercer aqueles papéis. Fica sempre a alternativa de dar um chute realmente e bater lá no ashram do Dayananda e pedir para ser admitido lá. Sabendo que tem o risco de Dayananda, o pessoal do Dayananda te mandar de volta, dizer, não volta para sua família, porque não é por aí, né? Mas então, o desafio maior, ó, Felipe, é você permanecer, permanecer motivado simplesmente pelo fato de estar fazendo o seu Dharma, entendeu? Motivado. E aí você tem que entrar não com o Nididhyasana, mas com o Karma Yoga, compreender esse seu relacionamento com o campo e os papéis que você exerce. Então, se o Nididhyasana ainda não frutificou como essa paz e essa alegria interior, né? Você precisa de, né, voltar ou permanecer, né, porque o Karma Yoga, Dharma Yoga, o Passana Yoga, eles não excluem, eles não são auto-exclusivos, né? Ou eu faço Nididhyasana, ou eu faço, não, você faz tudo, entendeu? Você vai fazendo tudo, tá? Compreendendo o que você obtém de cada um desses níveis de sadhanas, né? Então, você faz os seus papéis de modo correto, né, dentro dos seus limites e com uma satisfação, uma alegria por estar fazendo o seu Dharma, né, fazendo o seu Dharma. A maioria das pessoas que tentaram abandonar o seu Dharma foram, como se diz, aconselhados de não fazê-lo, né? O Papaji foi aconselhado de não fazê-lo quando ele queria deixar a família dele lá no norte da Índia, na época do conflito com o Paquistão, tinha guerra civil na Índia, né? Ele falou, não, isso aí é tudo ilusão, eu vou ficar aqui com o mestre, né, com você, bababá. E ele falou, não, não, você tem papéis sociais, você é dono de uma família, você tem que ir lá proteger os seus familiares. Ah, mas eu vou ser assassinado, chegar lá, eu posso morrer. Não, não, eu sou um super yogi, né, com poderes siddhis, né? Eu vou proteger você lá. E o Papaji contava a história que é impossível que a mão de Ramana não estivesse lá em cada passo daquele onde as pessoas estavam sendo assassinadas, mas não o Papaji, entendeu? E ele conseguiu pegar a família e trazer para Lucknow e nunca mais ele voltou para o sul da Índia para encontrar o mestre dele que ele estava tão apegado com, né? Então, a maioria das pessoas são convidadas a não abandonar os papéis. Eu queria abandonar o papel de educador do meu filho, pai, e por acidente eu fui visitar o Papaji numa tarde de domingo, ele começou a conversar com o meu filho, conversou comigo. Quando ele descobriu que o meu filho não tinha
uma escola oficial, uma escola formal, uma educação formal, um desenvolvimento, ele simplesmente diz, não, faz as malas e vai para o Brasil e leva seu filho porque ele tem que estudar como qualquer outra criança. Olha que doideira, né? Eu queria já abandonar o meu karma, o meu swadharma, né? Como educador do meu filho, responsável pelo filho, e o papai me mandou, né? Foi difícil, mas eu digeri tudo aquilo. Então, a gente, no final, a gente tem que compreender o Dharma, que o Dharma está acima de tudo, né? Tem uma passagem, o James costumava dizer, de um, eu não lembro o nome do professor do budismo, né? Como é que é o nome dele? Que ele dizia, acima de moksha, a iluminação, está o Dharma, em outras palavras, né? O Dharma. Por quê? Porque se você pensa que você quer ser iluminado, que é iluminado, mas você não está observando o Dharma, entendeu? Então você talvez não seja tão iluminado quanto você imagine, né? Então, Felipe, esse ponto é importante, porque é importante a gente saber disso, né? Que a gente tem que encontrar um modo de manter a eficácia no exercício dos nossos papéis sociais, dos nossos dharmas, né, como pai, esposo, isso e aquilo, dono de negócio, ainda assim com uma atitude positiva, sem abandonar o seu nididhyasana, naturalmente, mas fazendo ambos, tá? Então você vai encontrar uma alegria de exercer o dharma, né, através do karma yoga e você vai continuar fazendo o seu nididhyasana para encontrar aquela paz e felicidade que é além da compreensão racional humana, né? Que é uma felicidade que não está vinculada com os objetos externos, situações do mundo, né? Uma felicidade que reside numa determinada compreensão da natureza da realidade, né? Então, nenhum problema. Isso aí é motivo de celebração, entendeu, ô Felipe? É uma celebração, né? Não está mais encontrando é, fascínio, né? Nas coisas desse mundo. Nossa, é motivo de grande celebração, realmente. Grandíssima celebração. Não é motivo de tristeza ou de depressão, né? Mesmo que se você não esteja, que você não esteja ainda, entendeu? Totalmente em contato com esta paz, né? Inerente a esta compreensão final, né? Mas você precisa colocar em perspectiva e saber que este é um estágio intermediário, Felipe, e que é motivo de celebração, entendeu? Porque você precisa se desencantar com o mundo, né, para se encantar com aquilo que é a única realidade, que é a sua, que é a consciência, né, que reflete no intelecto humano. E a identificação e a reivindicação daquilo como a nossa real natureza é o que nos liberta realmente do samsara, né? Então a gente tem que fazer uma festa, hein, Felipe? Quando chegarmos lá em Joanópolis, a primeira coisa, Alex, a gente faz uma festa para celebrar, né, esse estágio do Swami Felipe. Ó, Marcelo Aranha, você não estava querendo vir agora, você tem que vir a Joanópolis porque tem uma festa em jogo, hein? Tem uma celebração espiritual em jogo. Sim, faz parte do processo, está aqui. E como lidar com essa fase, eu já expliquei através do Karma Yoga. Você continua, né, dedicando os seus papéis, as suas ações para o campo, sabendo que você está servindo Ishvara, ainda assim sabendo que você está servindo Ishvara não por causa de você, você está servindo Ishvara por causa da sua condição kármica, os filhos, mulher, pai, avô, mãe, você está servindo Ishvara que se apresenta, né, na forma de todas as pessoas envolvidas com o seu karma, com o seu dharma, né? Então você vai fazendo isso e você está assim no caminho vedantino que liberta.
A felicidade mais profunda que você coloca aqui é simplesmente mais bem descrita como uma paz, né? Uma paz muito profunda, uma paz que não é dependente das circunstâncias do campo, né? A felicidade que a maioria das pessoas busca são momentos de pico como é que se diz? De alegria, aquelas alegrias. Ah, que felicidade! Mas sempre que tem um pico, depois tem um vale. Se você sobe, você vai descer, né? Então, aquele conceito do caminho do meio, né? Você simplesmente permanece naquele chante. Você sabe que não existe realmente picos e vales, existe somente, entendeu? Aquela, aquela visão, né? Do espectador do mundo, dos picos e dos vales, né? Você observa tudo como a consciência que não se modifica com os picos e os vales. Portanto, você se torna imune aos picos e vales e vai perdendo o interesse neles. Ok, Felipe? É por isso que o Felipe agora está no shopping center. Está cumprindo o papel dele, né? Fazer compras no shopping center no sábado, durante o satsang. O Cardoso era bom de fazer isso também, né, Cardoso? É, não, mas tá respondido. É porque quando a gente vai adentrando aí no caminho do Vedanta, parece que a gente vai ficando, as coisas vão ficando sem graça, né? Porque você não tem mais aquela ilusão com os objetos, tá perdendo aquela atração magnética. Mas Sim. é isso aí mesmo, é um processo, né? Mas foi muito bem respondido. Sim. A atração traz desilusão, entendeu? Então, a atração traz decepção. A ilusão traz decepção. Quando a gente se ilude pensando que a alegria possa ser encontrada neste mundo aparente, nas coisas, circunstâncias, a gente está criando a decepção. Decepção dói. Não existe uma dor maior do que nós vermos as nossas ilusões e fantasias. A realidade é que isso é tudo mítia, não tem realmente valor intrínseco, valor real, né? Então, você não quer permanecer numa situação vulnerável para decepção, né? Porque dói, desilusão e decepção, né? Então, quanto antes você veja as coisas assim como elas são, e que nós estamos aqui, né, para esgotar os nossos karmas, processando as nossas vassas, purificando, né, estabelecendo esta compreensão sempre mais clara, muito bem internalizada. Então, este é o processo, este é o objetivo da vida, não é extrair essas felicidadezinhas defeituosas, efêmeras, que requerem tanto estresse para obter, né, as conquistas, né, os sucessos nas buscas desses anandinhos efêmeros e defeituosos, requer tanto estresse, né? Ainda assim, você tem que fazer as coisas cumprindo seu papel sem estresse, na medida do possível, né? Através da atitude do Karma Yoga. Muito bom, Felipe. E a Mariné, você que era tão falante, Mariné? Pois é, professor, eu era falante, agora eu sou mais contemplante. Existe essa palavra? Eu penso que sim. Eu estou sempre inventando palavras. Eu também. Mas quanto a essa colocação, né, da questão do Felipe, já faz um tempo que vem uma frase na minha cabeça, eu nem sei se eu li ou eu vi em algum lugar, mas essa frase para mim faz muito sentido. E realmente esse ano eu estou vivendo essa frase, que é: eu perco tudo para ganhar tudo. Ganhar. Então, essas ilusões, né, esse, esse mundo externo, né, esse mundo de aparência, a gente vai perdendo mesmo, né, vai perdendo. Mas, em compensação, vai entrando no lugar uma outra
que, que não é que eu vivo isso, mas eu percebo que lá no fundo vai crescendo, é uma coisa assim que vai se aproximando, né? E conforme a gente vai estudando, lendo, não sei o que, a coisa parece que vai chegando mais perto, a gente vai vendo com mais clareza. Era isso. Tá, então, essa é uma descrição bacana do processo que fundamentalmente envolve a remoção ou neutralização da ignorância, entendeu? E o emerger da compreensão. Então, conhecimento, sabedoria espiritual, ignorância espiritual. Então, na medida que essa ignorância que produz ilusão e decepção, ela vai saindo, né? Você vai perdendo tudo isso, vai perdendo toda a sua ignorância. O processo aqui é perder toda a ignorância, mas não é ignorância a respeito de química, física, matemática, isso e aquilo. A ignorância a respeito da real natureza do ser, né? Achar que esse mundo, mítia, né? Ele é real, portanto eu atribuo, né? Atribuo valor a ele, eu vivo a vida correndo atrás das coisas desse mundo. Então, tudo isso, né, tem que realmente ser destruído, né, toda essa ignorância. Você vai perder tudo no final das contas, e você somente então ganha tudo. Você ganha o quê? O conhecimento, que uma vez conhecido, você conheceu a natureza de tudo, portanto, resolve o problema de querer mais conhecimento como um meio de se completar, né? Então, é por aí mesmo. Professor, Diga. em uma das nossas aulas, eu ouvi uma frase assim: o propósito da vida é a desilusão, né? É eliminar as ilusões. E eu achei isso muito forte, e assim, é isso. Esse é o propósito da vida, a desilusão. Sim. Sim, sim, eu tava trocando com uma pessoa em inglês lá dos Estados Unidos, né? Aí no final eu escrevi exatamente essa frase de modo um pouco diferente. Eu falei que o jogo da vida neste planeta, pelo menos, né, parece ser conseguir ver através de todas as nossas ilusões. O que que é ilusão, né? A ilusão é a projeção de Maya, né, que com essa configuração de namarupas, né, de cores, né, nomes, cores e formas configurados através de atributos e ver tudo isso e desenvolver a ilusão que isso aí é realidade, que isso realmente pode me resolver, né? Resolver a mente, resolver tudo, e me levar à felicidade permanente, né? Então, essa ilusão, o processo de amadurecimento que conduz ao autoconhecimento, é um processo de conseguir ver mais, é como se fosse uma névoa, né? Ou uma nuvem, você vai dissipando ela, dissipando, dissipando, até que você vê através daquele véu da ilusão, né? Então, a vida nada mais é do que um processo de to see, né? To see through esse véu de ilusão, né? De fantasia, que é cultural, né? A gente nasce nesse mundo. Essa é uma situação muito doida, o modo qual tudo isso é uma cultura, né, que vai sendo propagada de civilização, de geração a geração, civilização a civilização, né, laias e pralaias, né, e vai sendo esse material causal sempre fornecendo mais, pelo menos no âmbito desse planetinha nosso, né, mas o jogo aqui parece ser esse mesmo, é a gente conseguir ver através de toda essa névoa de ilusão. Quem é que tem uma outra questão aí para a gente concluir essa passagem? Ariano, eh, me responde de acordo com a sua visão. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana, que ele é espírita, mas estuda outras coisas ligadas à metafísica também. E eu falei com ele que eu considerava esse planetinha aqui que a gente vive um planeta prisão. Aí ele, com o conhecimento que ele tem lá, ele falou, não, cara, isso aqui não é um planeta prisão, isso aqui é um planeta escola. Como é que você vê, assim, essa questão? É mais um planeta mais para prisão ou mais para escola? Eu considero uma escola, né? Uma escola dura, uma escola difícil, né?
A vida neste planeta não é fácil, porque ele é condicionado por muita ignorância, né? E quando eu falo de ignorância, é ignorância a respeito da natureza de Deus, né? Então, a sabedoria que foi revelada por Deus através dos rishis, né? Ela está num momento, né, de declínio tão grande que o Swami Paramarthananda fala isso aqui e ali já há décadas, né? E o materialismo, né, e a inteligência artificial, né, é uma civilização transhumana, de cyborgs, isso está emergendo assim, que, né, a gente fica de boca aberta de ver como é que isso, da onde isso chegou, né, e chegou tão rapidamente. Eu vejo isso como uma escola, naturalmente. A dualidade é uma escola. A dualidade é uma escola, é uma projeção que produz a dualidade primordial. O que é a dualidade primordial? O experienciador e os objetos de experiência, o conhecedor e o conhecido. Entre o conhecedor e o conhecido ocorre um conhecimento. Esse conhecimento, ele vai ser a respeito deste mundo de Namarupas. Se é um conhecimento que atribui realidade absoluta a este mundo de Namarupas de Mityu, o indivíduo fica preso no samsara, é uma prisão. A projeção da dualidade, conhecedor, experienciador e conhecido, experienciado, irá produzir um conhecimento. Se esse conhecimento for equivocado, significando dizer, atribuindo realidade nesse mundo, o indivíduo fica preso e fica preso vidas, nascimentos, reencarnações e reencarnações e encarnações. Esta é a prisão realmente, tá? Então, imaginemos que este planeta estivesse passando por um período no qual a sabedoria espiritual fosse dominante, né? Como se diz, existem fases que não é o Kali Yuga, mas que, de repente, né, existe uma dominância ou predominância da sabedoria espiritual que liberta, né? Então as pessoas vivem em harmonia com o Dharma, ao invés de em desarmonia com o Dharma, criando guerras e conflitos e sofrimento e dor. E as pessoas vivem num ambiente que é mais e mais propício para o Nididhyasana, que liberta o indivíduo do samsara como um todo, porque samsara é sempre punya papa. A nível coletivo, tu pode encontrar circunstância deste planeta mais condicionada por punya, significando dizer por sabedoria espiritual, e ali você pode acelerar o seu processo de desenvolvimento individual da alma, né? Mas quando a gente cai num momento no qual o campo é dominado por tanta violação, tanta ignorância, tanto materialismo, etc., etc., é mais difícil a gente crescer, tá? Existe um ditado, uma expressão, que o Swami Paramarthananda, às vezes, ele discute um pouco, etc., etc., e ele não é em desacordo daquilo que eu percebi, nem de acordo, é que diz assim, em períodos de Kali Yuga, o Nididhyasana do Vedanta, né, ele é mais difícil, ele é menos eficaz. Em períodos de Kali Yuga, no qual existe muita violação do Dharma, o Karma Dharma Yoga é o mais importante, porque você precisa restabelecer o Dharma, você precisa educar as pessoas no Dharma. A gente está passando por um processo que a única coisa que pode realmente transformar a posição na qual essa civilização se encontra seria um profundo processo, né, programa de educação religiosa e espiritual, educação a respeito dos princípios e as leis do Deus, porque, caso contrário, o planetinha vai implodir mesmo. Ou a gente explode ele com uma guerra nuclear, ou Ishvara vai mandar uns cataclismas para botar fim nessa insanidade, e daqui a pouco brota tudo de novo, tá? Então, é uma escola, sem dúvida é uma escola, às vezes eu brinco, dentro do qual a violação do Dharma é muito extensa, né? É muito dominante, né? Mas a prisão também, ela pode ser vista do ponto de vista de prisão, mas não do modo que muitas pessoas nos dias de hoje veem, né? Segundo eu, elas veem assim, é uma prisão, entendeu? Esses seres daqui e ali fizeram uma coisa assim em torno do planeta, quando você deixa o seu corpo físico, você bate lá e volta, você bate... Tem pessoas que vêm com esses conceitos, entendeu? É um loop que não deixa você subir para as dimensões superiores, quinta dimensão, sexta dimensão. Então, todo esse lado aí eu nem entro, porque eu acho que é viagem.
não é verificável, não apresenta uma lógica elegante, bonita, mas a lógica mais sensata, mais viável é o fato de que realmente, né, a dualidade ela amarra as pessoas até que as pessoas compreendam que a realidade objetiva que nós vemos, né, não é a realidade realmente, a única realidade é a consciência que se manifesta como a nossa consciência humana, que por natureza é plena, cheia, inteira e completa. Aí o desejo de continuidade, de renascimentos futuros, etc., ele acaba. Aí, em analogia, é a onda se identificando com o oceano e ainda mais além se identificando como a água, a real natureza, tanto da onda como do oceano, né? Então, para mim, eu vejo sempre como uma escola difícil, passando por um momento difícil. Por isso também eu achei que era momento da gente andar mais fundo, entrar mais fundo no Bhagavad Gita, desses ensinamentos sobre a natureza de Deus, sobre o Dharma, sobre, né, a ciência do karma, ciência de Mithya, para que a gente possa, né, crescer e obter o conhecimento final. Ok, Cardoso? É melhor você ver esse mundo como uma escola, porque também tem um outro ponto nisso. As pessoas que vão por aí tirando, criando essas teorias, né, conspiratórias de que seres, isso não imprisionaram a gente aqui, isso e aquilo, tem um elemento de vitimização, entendeu? Eu sou vítima, não tem jeito, não tem saída, eu estou preso aqui. Você tem o livre-arbítrio, você tem a sua inteligência humana que te dá sempre a possibilidade de ver as coisas mais claramente até que você comece a discriminar melhor entre o Dharma e a Dharma, viver sempre mais em harmonia com as leis e princípios do Senhor, e deste modo desenvolvendo as qualificações para o Vedanta, os ensinamentos do Jnana Yoga, né? Então, a gente não quer ser vítima, a gente quer assumir, né, o nosso livre-arbítrio e sabendo, né, nos dias de hoje tem tantas revelações, a gente não tinha, até 10, 20 anos atrás, a gente não sabia que o mal era tão predominante, tão malvado realmente aqui neste planeta. Agora está vindo tudo à tona, porque eles estão na fase final de uma implementação de uma agenda que é uma coisa mais distópia possível, tá? Então a gente está vendo essas coisas, a gente, mas ele esteve sempre ali, mas estava por trás das cortinas. E agora o mal, né, o the evil, né, ele se manifesta mais abertamente. E aí a gente fica achando, nossa, a gente é vítima aqui, é vítima aqui, é vítima aqui. Não, a minha liberdade, a liberdade relativa, ela jamais nos liberta completamente mesmo. A gente precisa da liberdade espiritual, possível através do autoconhecimento, né? Então, tem momentos que o campo está vivendo uma condição onde existe mais injustiça e opressão, né? Causando mais dor e mais sofrimento, e outros momentos que existiam, né? É curioso ver como tudo aconteceu tão rapidamente. Depois da Segunda Guerra Mundial, as nações, né, passaram por um período de prosperidade, e os Estados Unidos, na época, foi o melhor experimento de uma sociedade mais realmente livre, democrática, com distribuição de renda melhor. As pessoas viviam tão bem nos anos 60, 70, 80, né? Aí depois a classe média foi sendo mais esmagada, e agora está todo mundo numa pobreza lá que vocês não podem imaginar. Tá? Os Estados Unidos sendo destruído, implodindo, né? Infiltrado e destruído por dentro, né? Então, aquilo que nos deu a impressão de que, não, isso aqui, né, a Constituição americana é perfeita, aqui se vive uma vida assim, assado, o milagre americano, o sonho americano, isso aqui, foi uma passagem, né, muito pequena, né, naquilo que vem do feudalismo, vem de tudo aquilo que a gente sabe do passado, que é simplesmente opressão e injustiça. Então, isso nos leva a um outro ponto, Cardoso. Por que que eu nasci num país, num planeta? Porque é quase impossível você imaginar que não existam organismos inteligentes em outros cantos do universo. O Swami Paramarthananda descreve
essa visão Vishvarupa de Ishvara como o cosmos, e ele vai colocando em proporções de galáxias, isso e aquilo, isso e aquilo. Então, esse ângulo aqui dessa galáxiazinha no nosso planetinha que vive em torno de um solzinho sem vergonha, né? Pequenininho, etc. Então, isso aqui não é nada, né? É insignificante diante. Então, é quase impossível imaginar que não existam organismos inteligentes, né, que desenvolvam o reflexo da consciência de tal modo a perceber o meio ambiente, os seus meios ambientes e desenvolver inteligência, desenvolver tecnologia, desenvolver isso e aquilo, e possivelmente o desenvolvimento de tecnologia vai afastando os homens e as mulheres do conhecimento a respeito de Deus. Isso parece ser uma tendência natural. Então, isso eu estou dizendo agora porque, no final das contas, aquilo que a gente experimentou no passado como um pouco mais de liberdade, é uma liberdade relativa, né? A única liberdade que conta é a liberdade espiritual, a partir da compreensão daquilo que é sempre, absolutamente sempre livre em minha real natureza como Satchitananda Brahman, consciência, existência de natureza infinita. Aquilo que é somente livre jamais vai deixar de ser livre, né? Aquilo que é relativamente livre jamais será totalmente livre. O corpo, mente e sentidos já não é livre, ele depende do seu campo, né? Ele depende do tempo, depende do espaço, depende das circunstâncias de punha-papa do campo. Então, a gente tem que compreender aquele aspecto da nossa existência como ser humano que sempre foi livre, sempre será livre. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária,
apropriada para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.